Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a resolução de um exercício sobre a Lei Complementar 840, rumo à sua aprovação no concurso do BRB. Sem mais delongas, de olho na tela. Questão número 1. De acordo com a Lei Complementar número 840, que dispõe quanto ao regime jurídico dos servidores públicos do DF, assinale a alternativa correta. Antes de começar a questão, é importante salientar que essa lei não será aplicada aos aprovados no concurso público do BRB, tendo em vista que ele é uma sociedade de economia mista. Por outro lado, é importante estar estudando porque existe uma lei no DF, uma lei que trata sobre regras do concurso público, que foi interpretada como sendo exigência de que tais concursos de sociedade de economia mista cobrem do candidato as regras, as disposições da Lei Complementar 840. Em face disso, não tem choradeira, o edital está exigindo, tem que estudar, por isso, vamos à questãozinha. Letra A. Os adicionais de insalubridade e de periculosidade são cumulativos. Errado. De acordo com o artigo 79, o adicional de insalubridade e de periculosidade não são acumuláveis. Todavia, você pode optar por um deles. E aí, por óbvio, você deve acabar escolhendo pelo que paga mais, não é verdade? Mas fica assim, sobre a insalubridade, é correto afirmar que o grau leve de insalubridade te assegura 5% de adicional sobre a remuneração, ou melhor, sobre o vencimento. Adiante, 10% em grau médio e ainda 20% em grau alto. Quando você trata de periculosidade, é fixo, 10% sobre o vencimento básico. Bacana? Então, você não poderá acumular, você terá que optar por um ou por outro. Segue aqui, ó, dispositivo, artigo 79. Parágrafo 1º. O servidor, olha aqui, ó, o servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade terá de optar por apenas um deles. Vamos voltar então à correção. Alternativa B. Incidência de adicional noturno sobre o adicional de serviço extraordinário é defeso. Errado. Ao contrário, é autorizado. O artigo 85 fala que eles são cumulativos. Isso aqui é uma questão bem interessante de prova, porque veja, os adicionais de insalubridade e periculosidade são inacumuláveis. Você opta por um ou pelo outro, provavelmente você vai escolher o que paga mais. Já o adicional de hora extra, serviço extraordinário e de serviço noturno são acumuláveis. Esse último na forma do artigo 85. De olho na telinha aí, ó. Artigo 85. O acréscimo noturno a que se refere o artigo 59 é remunerado com acréscimo de 25% sobre o valor da remuneração subsídio da hora trabalhada. O adicional noturno, olha aqui, incide sobre o adicional de serviço extraordinário. É até oportuno enfatizar que o adicional noturno será de 25% sobre o valor da hora normal. E o adicional de serviço extraordinário será de 50% sobre o valor da hora normal. Fechou? Alternativa C, voltando então à folha anterior. Subsídio pode ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Olha aí, ó. O subsídio pode ser objeto de arresto? Não. Tá aqui o erro, ó. Regra. Não. Então vamos ler da forma correta. O subsídio pode ser objeto de arresto, sequestro ou penhora. Incorreto. Aí ele bota, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Não tem sentido, né? Aqui fica incoerente. A questão vai ficar errada. Fica então a questão correta, fica correta se for lida dessa forma aqui que eu vou ler para vocês. O subsídio não pode ser objeto de arresto, sequestro ou penhora. Então aqui, ó, não pode ser objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto, agora sim, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes da decisão judicial. Como a questão foi redigida, não faz sentido nenhum, lembre-se. É vedado arresto, sequestro, penhora de subsídio e também de remuneração, exceto nos casos de condenação para pagar prestações de alimentos. Alternativa D. A remuneração ou o subsídio dos ocupantes de cargos e funções públicas da administração direta, autárquica e fundacional não podem exceder o subsídio mensal em espécie dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Essa questão está correta. Esse é o gabarito. A Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 12, explica que os estados e o Distrito Federal, respectivamente,
por suas constituições, pela sua lei orgânica, podem adotar como teto único remuneratório da administração pública o subsídio mensal dos desembargadores do TJ. E nesse sentido, a Lei Complementar 840 seguiu a linha, dizendo o seguinte, de olho na telinha. A remuneração, artigo 70, a remuneração ou o subsídio dos ocupantes de cargos e funções da administração direta, autárquica e fundacional, incluídos os cargos preenchidos por mandato eletivo e os proventos, as pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não podem exceder o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Importante aqui um ponto, hein? Quando ele coloca, inclusive, os cargos preenchidos por mandato eletivo, a Constituição Federal explica que isso não se aplica a deputados. Não se aplica aos deputados, tá bom? Deputados. Rafael, mas por que você está dizendo isso se a Lei Complementar 840 não discrimina? Porque a Constituição Federal discrimina. No artigo 37, parágrafo 12. Depois dá uma lidinha lá, a parte final diz que essa regra não se aplicará aos deputados, portanto, dos estados e também do Distrito Federal. Fechou? De olho na telinha. Vamos voltar então ao exercício. Achamos o gabarito, resposta alternativa D. Alternativa E, vamos ver qual é o erro, né? Já que já encontramos o gabarito. Gratificações, indenizações adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento. Errado. Indenizações não se incorporam. Incorreta a questão. Então, o erro está na parte em que se afirma que as indenizações incorporam-se ao vencimento ou provento. O que diz a lei? Artigo 74. Além do vencimento básico, podem ser pagos ao servidor como vantagens as seguintes parcelas remuneratórias. Basicamente, os adicionais, as gratificações e os abonos. Daí, e as indenizações, né? Gratificações, abonos, adicionais, gratificações, abonos e também indenizações. E o que diz respeito a adicionais, gratificações e indenizações? Parágrafo 1º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento. Ali, ó, gratificações e adicionais. Já as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Deu para entender? Espero que tenham gostado. Me sigam aqui no YouTube, se inscrevam no meu canal. Me acompanhem também no Instagram. Tem novidades para vocês ao longo da semana, ao longo do mês. Para quem está se preparando para o BRB, acompanhe os próximos vídeos. Estarei resolvendo questões, inclusive, da famigerada Lei 13.303, parte de contratos, que o teu edital exige aí sobre as empresas públicas, sociedade e economia mista, as regras para contratações públicas dessas entidades. Então, em breve, próximos vídeos com questões dessa lei. Valeu!